conseguiram visualizar. Agora que começou a gravar. Os caras conseguiram ver pela primeira vez uma ligação química sendo feita. Aqui, ó, ele está mostrando o movimento, a movimentação. Esses pontos escurinhos aqui, ó, mais escuros, são átomos de um elemento chamado rênio. Rênio. R-E. Rênio. E esses átomos de rênio, eles estão confinados dentro de um nanotubo de carbono. E aí eles conseguem observar a movimentação desses átomos e a formação de uma ligação aqui nessa posição, ó, nesse ponto do nanotubo. Essa foi a primeira vez que um trabalho científico conseguiu mostrar essa ligação química entre dois átomos, né? Algo que era até então totalmente teórico, né? Totalmente teórico. Isso visto, pessoal, numa escala de 1 nanômetro, né? 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, na escala aqui de nanômetros, né? Ok? Ou seja, muito pequenininho. Como é que se enxerga isso? Um microscópio, chamado microscópio eletrônico de transmissão, MET. Ok? Microscópio eletrônico de transmissão, que é diferente do microscópio óptico, o microscópio que é usado na biologia para vocês verem células. E qual né? que é a diferença desse microscópio para o de varredura? A diferença é no tipo da fonte que se usa, mas você, na verdade, o que você faz é você descarrega elétrons em cima do material que você quer. É um canhão de elétrons que você injeta dentro da sua amostra, e aí você tem processos lá que são processos de reflexão e tudo mais, e a partir daí você consegue obter uma imagem. A diferença do MET para o MEV, que você falou aí, ó, é principalmente a resolução. O MET consegue adentrar em amostras, né, de modo que você consegue ver dentro de uma escala de precisão maior. Né? O MEV ele é menos preciso do que o MET, tá? Mas o princípio é o mesmo. Um é microscópio eletrônico de transmissão, o outro é microscópio eletrônico de varredura, sendo que esse aqui tem uma resolução melhor. Uma resolução melhor. O equipamento desse aí é bem caro, tá? Não é barato. Aqui no Espírito Santo provavelmente só tem lá na UFES, em Vitória. Acho que no IFES Vitória também tem um equipamento desse. Geralmente um equipamento desse só, né? Enquanto que o microscópio óptico aí custa da ordem de 20 mil, né, no máximo, o microscópio eletrônico desse custa quase R$1 milhão. Diferença enorme de preço. Mas vamos lá. Qual é a pergunta motivadora aí? Né? Qual é a pergunta que a gente tem que iniciar a nossa aula? Essa pergunta que está no slide aí. Ó. Por que os átomos se ligam? Qual o objetivo de um átomo se ligar? Sendo que, na natureza, a gente não encontra átomos desligados, vamos dizer assim. A gente sempre encontra átomo ligado ou a ele mesmo ou ligado a alguém, né? É muito raro encontrar átomos desligados a um outro átomo. Então, por que os átomos se ligam? Qual é o motivo da ligação química? É para eles se tornarem estáveis com 8 elétrons na última camada? Beleza, Isabela. Um dos motivos que você falou aí, tá certo, ó. Eles se ligam para buscar a estabilidade. Congratulations, isso aí. Estabilidade. Beleza. Estabilidade, pessoal, pode ser buscada por alguns caminhos. Um dos caminhos que você falou, Isabela, é um dos caminhos.
que vocês falaram aí, sempre vem à cabeça, né, da gente a famosa teoria do octeto, né? Mas esse é um dos caminhos para se buscar estabilidade. Não necessariamente somente a teoria do octeto explica a estabilidade. Existem pelo menos umas 4 teorias diferentes dentro da química para explicar ligações químicas. A gente vai falar de 2 teorias. Uma teoria que você falou muito bem, que é a teoria do octeto, e existe uma outra teoria totalmente diferente, que tem outro conceito, porque sempre quem já viu ligações químicas, já estudou ligações químicas, já tem esse vício de pensar o seguinte, olha, estabilidade significa ter 8 elétrons na camada de valência. Não necessariamente. Não necessariamente, e vocês vão entender ao longo das aulas, principalmente quando a gente for falar de ligações covalentes, que a teoria do octeto é uma teoria que é válida, mas ela é falha em muitas situações. Ela não explica outras situações que existem na natureza. Por exemplo, existem moléculas que não obedecem à teoria do octeto. E aí, como é que você explica essas moléculas? Né? Como é que você vai explicar uma molécula que tem mais de 8 elétrons na camada de valência? Ou menos de 8 elétrons na camada de valência? A teoria do octeto não explica. Aí você tem que lançar mão de uma outra teoria, né? Uma outra ideia para explicar a questão da estabilidade. Né? Mas o foco aqui da nossa discussão sobre ligação química, né? O foco seria qual o motivo da ligação química? O motivo da ligação química é o átomo adquirir uma estabilidade. Né? E estabilidade, para a gente, né, que estuda na área de ciências, né, estabilidade significa isso aqui, ó, estado de menor energia. Então, o que significa dizer que um átomo estabilizou? Um átomo estabilizou fazendo a ligação química, por quê? Quando ele fez a ligação química, ele ficou com uma menor energia do que quando ele estava sem estar ligado. Então, se a ligação química foi útil para ele adquirir um estado, uma situação de menor energia, menos energético, para ele foi vantajoso fazer a ligação química. Né? Então, essa é a grande questão da gente discutir, teoricamente, discutir esse motivo aí, né, da ligação química. E como vocês falaram, né, uma das teorias que explica, a gente vai falar dela é a teoria do octeto, mas existem outras teorias mais avançadas, vamos colocar assim, para explicar outras situações que não se enquadram onde a teoria do octeto não se enquadra. Professor, existe lugar onde a teoria do octeto não se enquadra? Existe. Esse é o problema. Beleza. E aí, obviamente, a gente fala muito dos gases nobres, né? Os gases nobres, eles são, de certa forma, a gente não encontra gás nobre na natureza ligado a um outro átomo. Então, por exemplo, enquanto que o hidrogênio, o gás hidrogênio, o gás cloro, o oxigênio a gente encontra assim dessa forma, né? O O2, né? Ou seja, o oxigênio ligado a ele mesmo, por exemplo, a gente não encontra o gás hélio, por exemplo, na forma de E2. Isso aqui não existe. Né? Por que isso não existe? Porque o hélio, que é um gás nobre, ele não precisa se ligar. Por que ele não precisa se ligar? Porque ele, naturalmente, ele é um átomo estável. Ele já está no seu estado de menor energia. Ele já tem energia baixa. Né? Então, para que ele vai ligar? Ele não precisa. Apesar de, aí uma curiosidade, apesar de já existirem compostos à base de gases nobres, tá? Mas isso tudo produzido em laboratório, né? Já existem compostos à base de xenônio, por exemplo, sais, né, à base de xenônio, sais à base de criptônio, né, que são os gases nobres, onde no laboratório os caras forçaram uma ligação química. Mas, naturalmente, o gás hélio, por exemplo, é um gás que ele não está ligado nem a ele mesmo, nem a ninguém. Ele é encontrado livre na natureza. Já o oxigênio não, tá vendo?
O oxigênio já é encontrado ligado a ele mesmo. Bom, tem o porquê da estabilidade dele, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Quais são os tipos de ligações, né? Para a gente começar aí a discussão. Eu tenho basicamente, dentro da química, a gente consegue colocar dentro de, vamos dizer assim, dentro de caixinhas, né? Dentro de cada prateleira, a gente consegue colocar tipos diferentes de ligações, né? Quais são os tipos diferentes de ligações? São as chamadas ligações iônicas, covalente e ametálica, né? Fiz uma homenagem aqui à nossa, quem gosta de rock and roll, né, vai lembrar muito bem aqui dessa banda aí. Iônica, covalente e metálica são o que a gente chama de tipos de ligação. E aí o primeiro passo que vocês precisam entender é olhar para o composto e já identificar. Esse é um composto iônico, esse é um composto covalente, ou esse é um composto metálico, né? E como é que eu diferencio esses compostos, né? Só olhando para a fórmula dele, a gente já tem um primeiro indicativo de que tipo preferencialmente, de que tipo preferencial está se tratando daquela ligação, né? A ligação iônica, como o nome diz, é uma ligação que se forma através de íons, positivo e negativo, né? Esse tipo de ligação vai ocorrer entre átomos que querem perder elétrons, que são quem? Tem a ver com a matéria passada, ó, que são os metais, né? Que tendem a perder elétrons. Por que os metais tendem a perder elétrons mesmo? Qual o motivo mesmo? Porque eles têm mais elétrons do que a camada de valência? Do que a regra do octeto? Tem a ver com a aula passada. É energia de ionização. Metais, O raio atômico dele é tem a ver com o quê? muito pequeno, acho. Isso. Contrário. A raio atômica dele é muito grande. Isso. Os metais, eles têm raio atômico muito grande. Consequência disso, o elétron que está lá fora, está lá na camada de valência, é um elétron que não tem muita atração no núcleo. Então, eles saem facilmente, né? Ou seja, esses elementos aqui, ó, frâncio, bário, cálcio, ferro, vanádio, titânio, todos esses elementos marcados em verde aí, que são os metais da tabela periódica, né? Eles têm raios grandes, raio grande, que o raio cresce assim, né? Isso, ó. O raio aumenta nesse sentido, né? Então, esses elementos que estão marcados em verde, eles têm uma certa tendência a perder elétrons, né? A ligação metálica, então, vai ser formada por metais que tendem a perder elétrons com o contrário, seria os ametais que tendem a receber elétrons. Por que os ametais tendem a receber elétrons? Pelo motivo contrário, aqui os átomos tendem a perder, né? Aqui eu tenho raio muito pequeno, aqui eu tenho raio grande, né? Ou seja, a energia de ionização aqui é muito alta para tirar esse elétron. Na verdade, o elétron que se aproxima do metal que tem um raio pequeno, esse elétron ele vai acabar sendo atraído, né? Porque o núcleo está muito ali do lado de fora, né? Então, a ligação iônica é sempre feita com metal mais ametal, né? E a ligação covalente? A ligação covalente, eu estou só dando uma geral para a gente entrar em detalhes daqui a pouco. Tá? A ligação covalente, ela é feita, né, através de dois átomos que querem receber elétrons. Quais são os dois átomos que querem receber elétrons? Ametal mais ametal. Ok? E a ligação metálica, como o nome diz, é uma ligação feita metal com metal, né? Por exemplo, ligas metálicas, né? Ferro, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, uma barra de cobre, né? Os átomos ali se ligam através da ligação chamada ligação metálica. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, algumas moléculas conhecidas da gente, né? Vou colocar aqui, ó, água,
Opa, desculpa. Água. NaCl, cloreto de sódio. Sal de cozinha. Mais quem? Gás carbônico. Deixa eu colocar aqui para que a gente vai responder, né? Mais quem que a gente conhece? Que a gente falou ali, ó, O2. O oxigênio do ar. O nitrogênio do ar. Mais o quê? Deixa eu ver uma substância aí do nosso dia a dia que vocês podem conhecer. Sei lá. Óxido de ferro, do ferrugem. Se eu perguntasse assim, quais são os tipos de ligações em cada uma dessas moléculas aqui? Só o tipo, por enquanto. Água, seria o quê? Iônica. Iônica? Por que iônica? Covalente. Pode ser iônica ou pode ser metálica, porque o hidrogênio é um metal, né? Aí tá o grande detalhe, né? O hidrogênio não é um metal. Isso aqui tá errado, ó. O hidrogênio é um ametal. E o oxigênio está aqui, ó. É um ametal. Então, o hidrogênio ametal com o oxigênio, que também é ametal com ametal, ligação é covalente. Pegadinho do malandro. Pegadinha do malandro. E CO2? Gás carbônico? E o A metal também. Covalente, quer dizer. Ops. Carbono é o quê? Carbono está aqui, ó, na família 14, né? Ó. É um ametal. Tende a ganhar elétrons e não perder, né? E o oxigênio, da mesma forma que a água também é um metal. Ligação covalente. E o cloreto de sódio, NaCl? Metálica. Qual é o tipo de ligação? Iônico. Ó. Iônica. Aqui, ó. Cl tá aqui. Iônica. Iônico. Né? Metal, sódio, a metal, cloro. Ligação iônica. Oxigênio ligado a ele mesmo. Covalente. Isso aí. São dois ametais. Nitrogênio ligado a ele mesmo. Nitrogênio está aqui, ó. Covalente. O N. Covalente, muito bem. F é 2 Iônica. ou 3? Quem é o metal aqui? Iônico. Ferro, né? É o ferro. Isso aí. Então, assim, a gente já consegue, de certa forma, a gente já consegue olhar para a fórmula do composto, a gente já tem que conseguir classificar a ligação química, né? A partir da fórmula do composto, a gente consegue classificar. O que logicamente, eu não dei nenhum exemplo de ligação metálica aí, né? Porque a ligação metálica, a gente acaba escrevendo assim, né? Ferro sólido ou alumínio sólido. Isso indica que por exemplo, uma barra de ferro tem ferro ligado a ele mesmo, ou alumínio ligado a ele mesmo. Aí a gente classifica essa ligação como sendo uma ligação metálica. Bom, agora a gente vai em Professor, detalhes, a gente vai começar a falar de cada ligação química. Pode falar. Pode falar. Deixa a menina falar, uma outra menina aí falou. sou eu. Porque nas Fala. ligações de hidrogênio não tem uma particularização? Como assim? É porque eu estudei ano passado, eu sei que ela é covalente, mas tem uma exceção com as ligações de hidrogênio, o metano, água, essas coisas. Eu não sei assim em que aspecto você quer. Você está falando de ponte de hidrogênio, não, né?
Não, ligações de hidrogênio. Está falando de ligações de hidrogênio. Não, que quando você falou aí do metano, quando você falou do metano, nesse caso, o metano, que é o CH4, metal e ametal. É uma ligação covalente. É uma ligação covalente. Talvez seja uma situação aqui, não sei se é isso, tá? Eu vou chutar aqui. Nesse caso aqui específico, ó, que eu vou colocar, é uma exceção aqui quando eu tenho hidrogênio, por exemplo. Exceção não, na verdade não é exceção. Esse caso aqui, ó, existe esse composto aqui, ó, chamado hidreto de sódio. Opa! Nesse composto, o hidrogênio é o ametal e o sódio é o metal. Aqui eu tenho, nesse caso, ó, metal e ametal, eu tenho a ligação iônica. Mas, beleza, não faz diferença nenhuma. Não cai nenhuma exceção. Talvez o que você está falando... Ah, agora eu entendi. Eu lembrei o que você está querendo dizer. É o número de elétrons para estabilizar o hidrogênio, que não é 8, é 2. Talvez seja isso. Seria isso? Ou também não é? Sim, também tem essa questão. Mas eu lembro que eu estudei ano passado como uma particularização das ligações covalentes, isso. Então, eu não sei, talvez você lembre, porque assim, eu não estou conseguindo relacionar a sua pergunta, mas talvez você lembre dessa exceção quando a gente for falar da ligação, especificamente da ligação covalente. Então, vamos esperar chegar lá, e aí você tenta comentar de novo para mim, me lembrar. Porque assim, eu não estou conseguindo relacionar a sua pergunta à exceção. O problema é que eu sei que, em relação ao hidrogênio, né, que a gente discute, é a questão do hidrogênio ele não se estabilizar com 8 elétrons, ele estabiliza só com 2, né? É isso, né? Mas, enfim, vamos esperar falar da ligação covalente para você lembrar dessa exceção aí. Então, vejam só, pessoal, aqui eu queria fazer uma pequena discussão com vocês, o seguinte, tá tendo um delay aí no meu áudio, né? É porque eu estou falando pelo celular aqui e apresentando pelo computador. Aí tá dando um delay do que eu estou fazendo e do que eu estou falando. Então, veja. Quanto mais afastado for os dois elementos da tabela periódica, quanto mais afastado for, mais iônico vai ser a ligação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual seria o composto mais iônico da natureza? O composto mais iônico da natureza seria o composto formado por um átomo que tem raio muito pequeno associado a um átomo que tem um raio muito grande. Ou seja, flúor e frâncio, por exemplo. Né? Esses dois extremos, eu teria um composto iônico com maior caráter iônico, vamos dizer assim. À medida que eu vou aproximando as posições da tabela, o que eu quero dizer com isso? Olha, se eu pegar aqui, ó, fósforo, que é um ametal, com alumínio, que é um metal. A ligação é iônica? É uma ligação iônica. Mas é uma ligação iônica que está muito perto de ser uma ligação covalente. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Por quê? Porque na tabela periódica, eles não estão tão separados assim. Eles estão um pouco próximos entre si. Os raios deles não são tão diferentes. Assim como o frâncio e o flúor, lá na tabela. Né? Porque eu tenho uma discrepância de tamanho muito grande entre o frâncio e o flúor. Entre o alumínio e o fósforo, eu não tenho tanta discrepância assim. Então, eu estou falando isso porque quando a gente fala de ligação iônica, ligação covalente, a gente está dizendo que existe uma predominância do composto ser iônico ou uma predominância do composto ser covalente. Não quer dizer que ele é 100% iônico ou 100% covalente. Existe até uma matemática aí, que eu não vou, obviamente, abordar com vocês, que a gente faz um cálculo, né?
para dizer quantos por cento a ligação é iônica e quantos por cento a ligação é covalente. Então, eu posso afirmar, assim, com quase 100% de certeza, que a ligação do frâncio com o flúor é praticamente iônica, 100% iônica. Mas eu não posso fazer a mesma afirmativa quando eu coloco alumínio para se ligar com fósforo. Por quê? Porque eles não estão muito afastados um do outro, né? Estão quase na mesma posição da tabela periódica. É a ligação iônica? É. Mas vai ser tipo uns 60% iônico e uns 40% covalente, né? Então eu estou falando isso para tirar da cabeça de vocês, que pode ser que, né, tem uma questãozinha, alguma rasteira aí, vamos dizer assim, fala assim, existe ligação 100% iônica? Não. Existe ligação 100% covalente? Não. Existe, sim, uma predominância de um tipo de ligação. Então, quando eu falei aqui, ó, quando a gente fez a classificação, nós falamos assim, ó, a água é covalente, ou seja, a água predomina a ligação covalente. O CO2 é a ligação covalente, predomina a ligação covalente. E por aí vai. O NaCl, iônico, predomina a ligação iônica. Não quer dizer que pode ter uma percentagem de ligação covalente. Pequena, mas pode ter, tá bom? Isso é só uma questão de conceito mesmo, para vocês entenderem. Então, ó, vou escrever aqui para deixar registrado. Não existe ligação 100% iônica ou covalente. Existe, sim, uma predominância de um tipo de ligação em relação ao outro. Tá bom? Vamos começar a falar aqui, então, da ligação iônica. O que é ligação iônica, né? Opa! O que é ligação... Nossa! O que é ligação iônica? Então, a gente vai falar agora caso a caso. Né? O que é a ligação iônica? A ligação iônica, como o nome diz, é uma ligação entre íons. E quem são os íons? Lembra? Cátion e ânion. O cátion é o íon de carga positiva. O ânion é o átomo ali, o íon, né, a substância que ganhou elétron, tem carga negativa, né? Então, a ligação iônica nada mais é que, pessoal, nada mais é que a atração eletrostática. É a atração eletrostática de átomos, né, ou íons, com sinais, com cargas opostas. Cargas opostas. Então, eu tenho uma partícula com carga positiva, eu tenho uma partícula com carga negativa, elas vão se atrair, né? Ocorrer uma atração de cargas ali, nesse caso, vão se ligar, né? Então, na ligação iônica, as forças atrativas atuam nas partículas de cargas opostas. Foi isso que eu já acabei de falar, chamada força de Coulomb. E, para falar da ligação iônica, a gente vai usar muito a teoria do octeto, que vocês comentaram aí. O que seria a teoria do octeto? Né? A teoria do octeto é uma teoria elaborada por um cara chamado Gilbert Lewis. E o que diz a teoria do octeto, né, pessoal? A teoria do octeto, em outras palavras, é assim, ó. Numa ligação química, os átomos tendem a adquirirem, né? Já que são átomos, né? Tem que concordar aqui. A configuração eletrônica de quem? Dos gases nobres. E por que tem que adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres? Porque os gases nobres, como a gente iniciou a aula de hoje, a gente discutiu, os gases nobres, eles não se ligam. Por que eles não se ligam? Porque já são estáveis. Né? Os gases nobres não se ligam porque, de certa forma, já são estáveis. E o que há de tão particular, de tão
vamos dizer assim, de tão característico dos gases nobres, né? O que há de tão característico é que nos gases nobres, a camada de valência está o quê? Completa. E geralmente completa com quantos elétrons? Geralmente completa com 8 elétrons. Por isso que foi chamada da teoria do octeto, tá? Essa teoria do octeto está baseada na estabilidade. Nossa, eu coloquei nobres 2 vezes aqui, né? Estabilidade. Eu tenho uma dislexia. Gases nobres. Estabilidade dos gases nobres. Por que eu falei geralmente com 8 elétrons? Alguém sabe por que eu falei isso? Geralmente? Porque tem átomo que se... Esqueci a palavra, cara. Estabiliza com diferente número de elétron que não seja 8. Tipo hidrogênio. Exato. Mas por que o hidrogênio estabiliza com 8 elétrons? Porque, por exemplo, o hélio, o gás hélio, que é um gás nobre, a configuração eletrônica dele é 1s2. Só tem 2 elétrons na camada de valência. Mas por que o hélio é estável? Porque a camada K, que é a camada 1, né? Lembra que para a gente calcular o número de elétrons por camada, né? É 2n ao quadrado. N é o número da camada. A camada K, ela se completa exatamente com 2 elétrons. Então, o gás hélio, que é um gás nobre, por si só, já não tem 8 elétrons. Já começa a ter exceções, né? Já começa a ter situações nos quais, assim, é teoria do octeto? É, teoria do octeto. Mas já tem problema por conta do hélio. Porque o hélio é um gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada. Só tem 2. Então, eu posso ter estabilização também com 2 elétrons na última camada. Ou na camada K, que seria a camada do hélio, né? É o caso do hidrogênio que você citou. Então, a gente vai usar muito a teoria do octeto agora para explicar compostos iônicos. Vocês têm alguma pergunta para eu prosseguir aí? Tá clara essa questão da teoria do octeto? Eu tenho uma pergunta. Esse Então, eu negócio vou dar um aí exemplo. de exceção tá ligado com raio atômico? Não, não está ligado, não. Isso aqui, na verdade, está ligado... Nesse caso específico, está ligado a uma situação que eu não preciso necessariamente ter 8 elétrons na camada de valência. Se eu tiver uma configuração eletrônica 1s2, também é estável. Tem a ver só com isso. Na verdade, a teoria do octeto se baseia em algo mais profundo, que seria ter camada de valência completa. Não necessariamente completa com 8 elétrons. Eu posso completar com um valor diferente de 8 elétrons. Então, assim, o que a regra mesmo da teoria do octeto é ter camada completa. Quando eu falo camada, é camada K, camada L, camada M, N, aquelas camadas lá da teoria de Bohr, né? Da teoria atômica de Bohr. A camada K, por exemplo, ela se completa com 2 elétrons. A camada L já são 8 elétrons. E por aí vai. Então, o que está por trás da teoria do octeto é ter a camada completinha. Isso geraria uma estabilidade para o átomo. Então, aqui eu vou colocar um exemplo para a gente começar a trabalhar. O NaCl. A gente já falou que o NaCl é um composto iônico. Por que é um composto iônico? Porque o sódio é o metal e o cloro é o ametal. Então, eu já sei de cara que esse elemento aqui, ó, o metal, ele vai perder elétron e esse aqui vai ganhar elétron. Então, a ligação iônica, vocês vão entender aí, é uma ligação de mão dupla. Alguém dá o elétron para alguém receber, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a configuração aqui eletrônica do sódio para vocês entenderem. Ó, sódio, número atômico é 11. Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
Então, se a gente olhar aqui, focar o sódio, qual é a tendência do sódio, né? De perder elétrons. Quantos elétrons que ele vai perder? Vamos observar aqui as camadas que ele possui. Camada K, camada L e a camada N aqui, ó. A camada de valência está aqui, né? Essa é a camada de valência. Então, o sódio, se ele perder elétron, ele vai perder para ficar igual a um gás nobre. E quantos elétrons ele tem que perder para ficar igual ao gás nobre? 3. 3 elétrons? Se ele perder 3, ele vai ficar igual a quem? 11 menos 3? 11 menos 3 daria 8. Né? 8 aqui na tabela periódica é quem? Não é nenhum gás nobre, não. O 8 aqui seria o oxigênio. Tem número de elétrons igual a 8 também. Nossa, buguei. Eu também não entendi muito bem, não. Vamos lá. Precisa perder um elétron. Ó, Pra mim ele só O precisa sódio perder vai um perder elétron também. mas por que só perder um? Pra camada de valência ficar com 8. É isso aí, ó. Ó, presta atenção, quem não entendeu aí. Quando o sódio perder o elétron da camada de valência dele, quantos elétrons que ele tem na camada de valência? 1. Se ele perder essa camada aqui, ó, se ele perder esse elétron, ele vai ficar com que configuração eletrônica? Vai ficar com essa configuração, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons tem aqui agora? 8 elétrons. Ok? E ele ficando com 8 elétrons na camada de valência, agora, ó, ele vai ficar com quantos elétrons no total? 10 elétrons. Ele vai se parecer com quem? Quem que tem 10 elétrons O na tabela neônio. periódica? O neônio. Muito bem, ó. O neônio é um gás nobre com 10 elétrons na camada de valência. Então, quando o sódio perde o seu 1 elétron da camada de valência, a configuração eletrônica dele fica parecida com o neônio, que é o gás nobre. Entenderam aí ou não? Professor, pode repetir essa última parte aí, rapidinho, por favor? Repito. Então, olha só. Você tem que partir dos seguintes pressupostos. Ó. Primeiro, o sódio é um metal. Então, é o sódio que vai perder da ligação química, é o sódio que perde elétrons, tá? Então, você faz a configuração eletrônica do sódio normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, a camada de valência dele está aqui, ó. Elétron vai ser perdido sempre da camada de valência. Por quê? A camada de valência é a última camada, né? Então, o elétron vai entrar ou sair lá da camada de valência. Então, meu foco, eu vou olhar para a camada de valência. Se o sódio vai perder elétron e o sódio tem que ficar igual um gás nobre para se estabilizar, logo, o sódio tem que perder quantos elétrons? Se ele perder mais do que um elétron, ele vai perder esse um elétron aqui, ó. Por exemplo, se ele perdesse 2 elétrons, vamos colocar assim. Ele vai perder esse e vai perder Professor, um essa do parte eu P5. entendi. Eu não entendi a Vai parte virar- o do P6 vai NR. virar do P5. Jags. Eu não entendi a parte do NR. Ah, sim. Então, vamos lá. E aí, quando ele perde esse elétron aqui da camada de valência, ele passa a ter uma nova configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Sim, senhor. Logicamente, ele vai ser agora o íon, sódio Na+. Não é? Já que ele perdeu um elétron. Então, para ficar claro o que você perguntou aí, eu vou pegar aqui exatamente o neônio, que é um gás nobre. Eu vou pegar o neônio, que é o gás nobre, e vou fazer a configuração eletrônica dele. Neônio. Qual é a configuração eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6. 10 elétrons no total. Entendi. Então, o sódio, o Na+, ficou igual à configuração eletrônica do neônio, que tem 10. Ou seja, ele é
O sódio é isoeletrônico do neônio. Sacou? Sim, E senhor. estabilizou com quantos elétrons na camada de valência? Ó? Estabilizou com 8 elétrons agora na camada de valência. Por isso que é chamada teoria do octeto. Né? Porque a camada de valência agora tem 8 elétrons. Vamos agora fazer a mesma análise para o cloro aqui, ó. Para o cloro. Cl. Cloro é 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Total 17. Camada 1, camada 2, camada 3. Ou camada K, L e N. Olha para o cloro aí. Olha para a configuração eletrônica do cloro. Quantos elétrons o cloro vai ter que ganhar ou perder nesse caso? Para ficar igual a um gás nobre. Quantos? Ele pode ganhar um elétron, que eu acho que é o mais provável, que vai gastar menos energia, ou ele pode perder 7 elétrons. É, isso aí. Como o cloro, ele é o ametal da ligação, e o ametal da ligação é o que tem um raio muito pequenininho, a metais, a gente já discutiu, a metais não tendem a perder elétrons, eles tendem a ganhar elétrons. Nesse caso, vocês já concluíram que a camada de valência aqui do cloro está com 7 elétrons. Então, se ele ganhar mais um elétron, se ele receber mais um elétron, ele vai ficar com total aqui, ó, da camada de valência, vai ficar com 8 elétrons, né? Estabelecendo aí a teoria do octeto. Então, vai ficar com configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Total agora 8 elétrons. Quando ele ganha esse 1 elétron, a gente chama ele de Cl-. E qual gás nobre que tem 18 elétrons na camada de valência? É só você voltar na tabela periódica. Professor. Tem 18 elétrons na tabela. É o argônio. Então ele fica com a configuração eletrônica parecida com o argônio. Não é que ele é o argônio, tá? Ele fica com a configuração parecida com o argônio. Diga. E quando for 4? 4 elétrons. Aí vai ir por, tipo, sei lá, o ametal tem tendência a ganhar mais. Aí vai aumentar mais? Vai, tipo, ganhar mais 4 Então, elétrons? A sua pergunta é boa, porque, veja, esses elementos aqui que estão no meio do caminho, né? O carbono, que é o caso, que tem 4 elétrons na camada de valência. E, pessoal, como é que a gente vê o número de elétrons de camada de valência? Né? É só você ver a família, né? Os elementos da família 1 tem 1 elétron na camada de valência. Da família 2, 2 elétrons na camada de valência. Os metais de transição aqui não dá para fazer essa regrinha. Mas aqui, família 1, família 2, dá para ver. Da família do 13 aqui, ó, é 3 elétrons na camada de valência. Do carbono são 4 elétrons, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Né? O carbono e o silício, aqui, ó, são os únicos elementos que tendem a fazer ligação covalente. E os mesmos elementos aqui, o germânio, estânio e chumbo, eles tendem a formar ligação iônica. Então, eu estou tendo ali uma transição, né? Uma situação de transição entre ligação iônica e ligação covalente. Então, não dá para bater um martelo e dizer, ó, quem tem 4 elétrons vai fazer ligação iônica ou covalente? Depende. Carbono e silício tendem a fazer ligação covalente, porque são metais. Mas germânio, estânio e chumbo, que são os metais, tendem a formar ligação iônica. Entendeu? Seria basicamente isso. Não tem uma regra definida, entendeu? Não existe uma situação definida para você, vamos dizer assim, para você memorizar, vamos colocar. Entendi. Valeu. Então, olha. Eita. Eu tenho sódio que quer perder um elétron e eu tenho cloro que quer receber um elétron. Não é? Então, veja bem, eu tenho uma situação muito agradável, vamos dizer assim, para os dois elementos. O sódio,
a gente escreve assim, ó, sódio, e coloca o número de elétrons da camada de valência do elemento, a gente coloca na forma de um pontinho, ou na forma de um asterisco, o que vocês quiserem. Sódio, e a gente coloca o cloro, com o número de elétrons dele na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o sódio tem 1 elétron na camada de valência, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E eu escrevo assim, ó, a ligação química, ó. Eu faço uma setinha do elétron saindo do sódio e indo em direção ao átomo de cloro, ok? Essa aqui é uma representação da ligação química, que a gente chama de estrutura eletrônica de Lewis. Estrutura eletrônica de Lewis. Tá bom? Ou simplesmente a gente desenhar assim, ó. Na mais colchetes Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o elétron que saiu aqui do sódio indo para o cloro, menos fecha colchetes. São duas formas diferentes de mostrar o que a gente chama de estrutura eletrônica de Lewis. Minha professora antigamente mandava a gente fazer bolinha. Aproveita. Um círculo gigante. Vários círculos. Fazer o quê? Bolinha? É, vários círculos. O elemento no meio, vários círculos. Aí colocava os elétrons. Entendi. Na ligação covalente, a forma de representar é um pouco diferente, tá? A gente vai ver mais à frente. A ligação covalente a gente representa assim, ó. Os pares de elétrons, a gente faz um círculo em volta do par de elétrons. É diferente aqui da ligação iônica. Na ligação iônica... E a ligação metálica? Um dos átomos... A ligação metálica não é tão fácil de explicar. Não é simples, não. Bem difícil. Até hoje ainda existem lacunas de como explicar a ligação metálica. Mas na ligação iônica, a gente faz assim, ó. Um átomo doa o elétron, então o elétron sai do elemento que está doando em direção ao elemento que está recebendo o elétron. Por isso que a gente representa a fórmula, né, do NaCl, a gente representa assim, né, NaCl, um sódio e um cloro. Agora eu vou colocar aqui um exemplo um pouco mais complicado. Qual seria a ligação química entre alumínio e o oxigênio? Qual seria a fórmula do composto formado entre a ligação do alumínio com o oxigênio? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer primeiro a configuração eletrônica deles, né? Então, por exemplo, alumínio. Qual é o número atômico do alumínio? Acho que é 13, se eu não me engano. Qual é a configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Professor, eu já sei que esse composto vai ser predominantemente iônico? Sim, por quê? Porque o alumínio é um metal e o oxigênio é o ametal. Beleza? Fazendo do oxigênio também. Já de uma vez. Número atômico 8. 1s2, 2s2, 2p4. Aí a gente vai focar na camada de valência de cada um. Camada 1, camada 2, camada 3. Está aqui a camada de valência do alumínio. Está aqui a camada de valência, camada 2 é a camada de valência do oxigênio. Aí eu pergunto para vocês aí, olha, quantos elétrons cada um vai querer ganhar ou receber? Fala para mim. O alumínio, por exemplo. O oxigênio vai ter Vamos 2 começar com o elétrons. Olha. Alumínio, ele vai... Alumínio vai querer perder 3 elétrons. Isso.
já que ele é o metal, né, da ligação, ele vai perder esses 3 elétrons aqui, ó. Vai perder esses 3 elétrons. Quando ele perde esses 3 elétrons, ele vai ficar com... isso aí, Rafael. Ele vai ficar com essa camada de valência completa com 8 elétrons. Octeto. Não é isso? Quando ele perde os 3 elétrons, ele se transforma no cátion Al mais 3, não é isso? Al mais 3. E o oxigênio? O que vai acontecer com o oxigênio na ligação química? Ele vai querer... Eu já sei que o alumínio vai perder, né? O oxigênio, então, vai ter que ganhar. Quantos? 2. 2. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Ó, 6 elétrons, com mais 2, 8 elétrons. Né? Então, o oxigênio, ao ganhar 2 elétrons, transforma no ânion O menos 2. Que a gente representa na forma de estrutura eletrônica, que é essa fórmula aqui de cima, a gente representa assim, ó. Al, 1, 2, 3 elétrons. Oxigênio, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, o alumínio, ele vai doar 3, quer doar 3, o oxigênio quer receber 2. Mas o alumínio tem 3, ó. Então, eu vou doar um elétron para esse cara, vou doar elétron para esse cara, de modo que esse aqui, ó, estável. Fica estável, fica com 8. Mas o alumínio não está estável ainda. Porque ele precisa doar esse elétron dele que está sobrando. E aí, como é que eu saio disso aí? Como é que eu saio dessa questão aí? O que eu posso fazer na forma de representação para doar esse elétron do alumínio que está sobrando? Eu não posso doar esse elétron para o oxigênio, porque se eu doar para o oxigênio vai ficar com um elétron a mais, da teoria do octeto. Né? Mas do jeito que está escrito aqui, não está estável. Adicionar mais um oxigênio? Isso, eu representar aqui mais um oxigênio, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aí eu consigo doar esse elétron para o oxigênio e estabilizar o alumínio. Mas o oxigênio não fica estável. O que eu preciso fazer? Represento mais um alumínio. 1, 2, 3. Esse oxigênio precisa de mais um elétron, porque ele está com 7, né? Com mais um ele fica com 8. Esse agora fica estável, mas eu não estabilizo o alumínio. Faço a mesma coisa, represento mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou os 2 elétrons, estabilizo tanto o oxigênio como o alumínio. A fórmula eletrônica, a estrutura eletrônica, é escrito dessa forma. Ok? E como é que é a fórmula do composto? A pergunta inicial era: qual é a fórmula do composto formado entre alumínio e oxigênio? Al, 1, 2, subscrito, O, 1, 2, 3, subscrito. Show de bola? Professor, Opa! na representação o metal sempre vem primeiro, né? Ou isso não tem Legal. interferência nenhuma? Não, legal. Isso é uma coisa bem importante. Quando a gente representa qualquer composto, é uma regra, né? A gente colocar sempre o positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito, tá? É sempre normal a gente fazer isso. Não quer dizer que se você fizer assim, ó, tá errado, né? Não quer dizer isso. É só uma norma, é uma regra, tá? Mas é porque os livros sempre vão padronizar, escrever dessa forma aqui, dessa leitura aqui. Sempre o metal, depois o ametal, tá bom? Alguma dúvida aí? Entendi, obrigado. E se eu quisesse representar o composto
exemplo, para fazer de forma até mais rápida agora, ó. Qual é o composto que vai ser formado entre o cálcio e o flúor? Cálcio e flúor. Quer ver uma forma rápida de se fazer isso? De representar? Vamos lá na tabela periódica e vamos observar a família de cada um. O cálcio, ele é da família 2. Também conhecido como família 2A, né? O que significa dizer que o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. O flúor é da família 17, ou da família 7A. O que significa dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu posso escrever assim, para ficar mais fácil. Ó. Cálcio, sem fazer distribuição eletrônica. Cálcio. E colocar o número de elétrons na camada de valência. 1, 2. Flúor. E colocar o número de elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o flúor tem 7, ele precisa de mais 1 para atingir o octeto. E aí, dessa forma, não estabiliza, né? O flúor estabiliza, mas o cálcio não. Eu tenho que representar mais um flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o cálcio doa o outro elétron. Estabiliza o flúor, estabiliza o cálcio. Qual é a fórmula do composto? CaF2. Belezinha? Bem mais rápido assim, não é? Bem mais... É só você olhar a família e olhar o número de elétrons da camada de valência. Eu entendi, professor, mas se colocar ao contrário, não tem problema, né? F2CA. Não tem problema. Se você colocar F2CA, eu não vou te dar errado por isso. Mas os livros vão sempre mostrar dessa forma aqui, ó. Tá? O metal, depois o ametal, tá? Ah, beleza, beleza. Tudo bem? Existe uma forma ainda mais rápida de você montar um composto iônico. Ainda mais rápida de se montar um composto iônico. Quem já estudou o primeiro ano, talvez lembre dessa forma. Qual seria essa forma de montar um composto iônico? Isso só vale para composto iônico, tá? Essa dica que eu vou dar para vocês aqui. Ó, regra chamada regra do escorregador. Aqui em Castelo a gente chama regra do chiador. Porque em parquinho de diversão, aqui em Castelo não existe escorregador. O que existe é chiador. Você vai perguntar a qualquer castelense o que é um escorregador, ele não sabe não. Bom, o que seria essa regra do escorregador, pessoal? É uma regra muito tranquila e só serve para compostos iônicos. Só para compostos iônicos. Por exemplo, o alumínio é de que família? O alumínio é da família 3A. O que significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência e forma o cátion Al mais 3. O oxigênio é da família 6A, o que significa que precisa de 2 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele se transforma no O2-. O que você vai fazer com essas cargas que tem aqui em cima aqui do cátion e do ânion? A gente vai usar a regrinha de inverter. A carga aqui, ó, vai ser o índice aqui embaixo. E a carga do ânion vai ser o índice do cátion. Assim, ó, Al2, O3. Sacaram aí a diferença? Eu montei o composto Al2O3. Isso daí é o número de NOx, né? Carga, o NOx, isso mesmo. Dá para você formular um composto iônico rapidamente, né? NaCl, por exemplo. Qual é a carga do Na? Mais 1. Por que mais 1? Porque o sódio tem 1 elétron na camada de valência, a gente viu isso lá atrás, ó. O sódio tem 1 elétron na camada de valência, ele perde 1 elétron e se transforma no cátion Na+. E o cloro tem 7 elétrons e ganha 1 elétron.
Se você cruzar as cargas aqui, ó, se você cruzar, vai dar o quê? Mais 1 menos 1, NaCl. Vou chutar aqui, ó. Vamos pegar aqui um composto qualquer com 2 elementos da tabela periódica. Vamos supor que eu queira que vocês formulem um composto formado por bário e formado por bário e enxofre. Bário e enxofre. Qual vai ser o composto iônico resultante de bário com enxofre? Sem precisar fazer distribuição eletrônica. Ah, professor, eu fico mais seguro fazendo a distribuição eletrônica. Sem problema nenhum. Né? Sem problema nenhum. Faz a distribuição eletrônica, vê quantos elétrons tem na camada de valência, vê quantos que um vai perder, vê quantos que o outro vai ganhar. Sem problema nenhum. Mas se for uma questão objetiva, que você quer ganhar tempo, né? Por exemplo, olha, eu tenho bário. O bário é de que família? Da família 2. Significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o enxofre? O enxofre é da família 6. Significa dizer que tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o bário, que é o metal da ligação, né? O bário, que é o metal da ligação, ele vai perder elétrons. Quantos? 2. Carga mais 2. E o enxofre, que é o ametal da ligação, vai ganhar elétrons. Quantos elétrons que ele vai ganhar? Como ele tem 6, para atingir 8, ele vai ganhar 2. Vai ficar com a carga menos 2. Se eu cruzar as cargas aqui, ó, qual vai ser o composto formado? Ba2S2. Tudo bem? Então, professor, sempre que ele perder elétrons, fica com carga positiva, e sempre que ele ganhar, ele fica com É negativo. isso aí. Sempre, sempre. Porque elétron é uma partícula de carga negativa. Se você está perdendo carga negativa, é porque você está ficando positivo. Não é isso? Lembra que lá no núcleo do átomo, Isso mesmo. por exemplo, o alumínio, né? O alumínio tem quantos prótons? 13. Então ele tem 13 cargas positivas. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu tenho... se ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas se por acaso ele perder elétrons, se ele perder esses elétrons aqui, ó, 3 elétrons no caso, né? O que vai acontecer? Ele vai continuar com os 13 prótons, mas agora ele vai ter quantos elétrons? Ele vai ter 10 elétrons, tá vendo? Então ele vai ter um excesso de 3 cargas positivas. Por isso que a gente coloca aqui, ó, alumínio mais 3. Aqui só uma questão importante. Como a gente coloca aqui, ó, Ba2S2, como o número aqui é o mesmo, você pode, quando der números múltiplos, você pode simplificar. Ou seja, você pode dividir tudo por 2. Ficaria assim, então, ó, Ba dividido por 2, ficaria BaS por 2S. BaS. Beleza? Então, dá para simplificar quando os números forem múltiplos. Aqui do alumínio com oxigênio não dá, por quê? Porque não tem um número comum aqui, né? Não dá para dividir, né? Se eu dividir por 2, Mas vai Se ser... 4 daria, né? Oi? Se o oxigênio ali fosse 4, eu acho que daria para dividir por 2. Aí ficar AL e O2, não? Ah, não, sim. Se acontecesse isso, isso. Se acontecesse o oxigênio fosse 4 aqui, você dividiria tudo por 2, tá? Pedro Pinho entrou com o gás todo, né? Bom, aí, pessoal, é o seguinte. Vamos tentar discutir um negócio aqui importante agora, tá? Bem importante. Que é o seguinte. Os compostos iônicos, tais como esse que eu listei aí, né? Os compostos iônicos, eles, na verdade, eles não são encontrados na natureza de maneira isolada. O que eu quero dizer é o seguinte: você não tem uma partícula só de NaCl. Você tem N NaCls.
já que esse N aqui a gente não coloca, né? Significa que eu tenho uma repetição de sódios e cloros. Essa repetição de sódios e cloros, e os compostos iônicos são compostos à temperatura ambiente sólidos, eles se repetem. Eles se repetem formando o que a gente chama de uma estrutura cristalina. Uma estrutura cristalina. Isso aqui é chamado de estrutura cristalina. Especificamente, é uma estrutura cristalina do cloreto de sódio, onde o amarelo aqui, a bolinha amarela, representa o cloreto, que é o ânion, e o Na seria o roxinho aqui, o Na+. Eu poderia fazer uma pergunta aqui para pegar vocês. Por que o tamanho do cloro aí está maior do que o sódio? Já que na tabela periódica, o raio ele cresce lá dos ametais em direção aos metais. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser o sódio o átomo maior e o cloro o átomo menor? Por que isso acontece? Eu vou deixar essa pergunta no ar aí. O sódio deve ter perdido muito. Pode ser a resposta, né? Mas, enfim, tem a ver com as aulas anteriores aí. Mas não é isso que eu quero discutir aqui agora. Número de massa? Não, tem a ver com perda e ganho de elétrons mesmo. Tem a ver com raio mesmo, né? O raio atômico. Isso aí. Isso aí. Porque aqui já não é o sódio mais, né? Aqui é o íon sódio. Aqui já não é o cloro mais, é o íon cloro. Aqui é o sódio que perdeu elétron, aqui é o cloro que ganhou elétron. E a gente viu em discussões anteriores que quando um elemento perde, quando o átomo perde elétrons, o raio diminui, quando o átomo ganha elétrons, o raio aumenta, né? Então, por Se isso tivesse que dois o ou raio mais, maior... ia ficar ao contrário, né? Sim, exato. Se fosse átomos neutros. Mas na ligação química não tem mais átomo neutro, né? Então, aqui o que eu tenho, né, pessoal? Eu tenho uma estrutura cristalina do sal, né, chamado cloreto de sódio. É uma estrutura cúbica, como vocês podem ver, né? A gente chama de cúbico simples. Cúbico simples. E por que a gente representa assim? Né? A gente está representando, na verdade, um pedacinho do composto cloreto de sódio, né? Na verdade, essa rede ela se estende nos 3 eixos X, Y e Z, se estende de forma quase infinita, né? Para formar os cristais, né? E esses cristais a gente observa eles de forma macroscópica. Está aqui, né? Uma fotografia, né, da estrutura macroscópica do cloreto de sódio. Se você, por curiosidade, eixo Z, nunca ouviu falar do eixo Z, não? X, Y e Z. São os 3 eixos tridimensionais, né? X, Y e Z. As 3 dimensões, isso mesmo. A gente vive no mundo tridimensional. Z é profundidade, isso aí. Exatamente. Eu tenho aqui, ó, eu posso chamar esse aqui de eixo Y, por exemplo, esse aqui de eixo X, esse aqui vai ser o eixo Z. Né? São os 3 eixos. Aqui, se você observa, ó, eu tenho o sal, né, os cristais de cloreto de sódio. Se eu colocar um cristal desse, até a olho nu, dá para ver isso de forma bem clara. Se você pegar o sal de cozinha e der uma observada nele, nos grãos de cloreto de sódio, você vai ver vários cubinhos, né, o formato cúbico, né? Esse formato cúbico nada mais é que um reflexo da estrutura microscópica das ligações químicas entre o sódio e o cloro. Então, note como é que a natureza macroscópica reflete um estado microscópico, né? Ou seja, eu tenho um cristal lá formado, e esse cristal formado, a forma do cristal cúbica, ela é consequência do arranjo, né?
tridimensional dos átomos das ligações. Então, eu quero que vocês entendam que, por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio, por exemplo, ele não forma ligação iônica. A gente encontra o O2 na forma de gás, né, que a gente respira. O O2 ele não se cristaliza, né, em temperatura ambiente dessa forma aqui. Ó. O O2 existe como molécula individual. Né? Existem várias moléculas de O2. Mas o cloreto de sódio não, existe uma estrutura cristalina. Não só o cloreto de sódio. Todos os compostos iônicos formam o que chama de cristais. Que eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Ó. Peraí. Aqui, ó. Um composto iônico chamado cloreto de césio é um composto iônico. Aqui eu tenho sulfeto de zinco, enxofre com zinco, composto iônico. Aqui eu tenho fluoreto de cálcio, que a gente mostrou a estrutura lá atrás, né? São todos sólidos cristalinos. Por que são sólidos cristalinos? Porque eles se arranjam de forma organizada. Os átomos se repetem na estrutura de forma muito bem organizada. Não é aleatório. Né? A organização desses átomos é muito bem organizada. Tem um padrão. Né? Você não vê uma diferença de padrão aqui na estrutura do cloreto de sódio. São cubos interligados. Né? Cubos que se repetem. E esses cubos se repetem de forma quase que infinita, nos 3 eixos, X, Y e Z. Os compostos iônicos, que são sólidos cristalinos, são muito duros. Mas, em contrapartida, são altamente quebradiços. É uma contradição. Né? São muito duros, mas são altamente quebradiços. Então, são duros, porém quebradiços. Eles são quebradiços justamente porque lá na estrutura cristalina ocorre uma repulsão, né? Uma repulsão de átomos com carga de sinal igual. E aí isso faz o que chama de plano de clivagem. Vocês vão ver isso muito em ciências materiais. Você consegue clivar um material, né? Consegue quebrar aqui em vários pedaços. São muito duros, mas são quebráveis, né? Altamente quebráveis. Aqui são outros cristais, né? Outros compostos iônicos cristalinos. Nesse caso, são minerais. Aqui eu tenho um mineral chamado pirita, que é o sulfeto. Pirita não é sulfeto de chumbo, não. É sulfeto de ferro. Pirita. Se vocês observarem aí, ó, parece muito com o quê? Ouro. Ouro. Muito bem. Na história do Brasil, existe a inclusão desse cara aí, ó, da pirita. Antigamente, lá na região das Minas, região de Ouro Preto, né? Em algumas situações, lá tinha mina de ouro, mas também tinha mina de pirita. E aí os caras vendiam isso aqui, ó, como sendo ouro. E os caras eram enganados. Por quê? Porque isso aqui não é ouro. Isso aqui é um composto, é um sulfeto de chumbo, né? Que daqui a pouquinho enferruja. E aí, na história do Brasil, esse episódio ficou chamado de Ouro dos Toulos. Ouro dos Toulos. Porque, obviamente, o cara comprava como se fosse ouro, mas não era ouro. Daqui a pouco, isso aí enferrujava, oxidava, né? Isso aí. A sacanagem no Brasil existe há muito tempo. Há muito tempo. Mas isso aqui é um composto iônico. É um composto iônico, ferro e enxofre, né? Que se cristaliza, né? De uma forma muito específica, né? Tem uma estrutura cristalina.
Aqui eu tenho outro, ó, que é a fluorita. A fluorita, que esse mineral aqui, ó, é exatamente composto de repetições de fluoreto de cálcio, que nós montamos também a fórmula dele, né? Aqui, ó, estrutura cristalina disso daqui, ó, fluoreto de cálcio. Então, lá dentro da estrutura microscópica desse material, eu tenho repetições de cálcio e flu, formando uma estrutura cristalina, né? Aqui eu tenho ametista, né? Mas a ametista, ela não é composto iônico, não. A ametista é um composto covalente, que é a base de quartzo, que é a sílica, né? Silício com oxigênio. Aqui já é ligação covalente, não é ligação metálica, né? Eu tenho outros minerais aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, calcita. Não é calcinha, não, é calcita. Aonde que a gente obtém calcita aqui perto da gente, ó? Na região de Itaoca. Fórmula da calcita. Isso aqui, ó, CaCO3. Tem metal e tem ametal, ligação iônica. Ok? Ligação iônica. Tá bom? Aqui um outro sólido cristalino, chamado de hematita. É um mineral chamado hematita, de onde se obtém o ferro, né, para produção aí de barras de ferro, aço, né? Fórmula Fe2O3, composto iônico. Composto iônico. Tá? Tem metal aqui, ó, e ametal. Esse aqui é bem raro, tá? É bem raro. Não é tão simples. Aqui é chamado de dióxido de titânio. É um mineral chamado anatase. Tem isso aqui, ó, TiO2. Titânio com oxigênio. Ligação iônica também, né? Então, eu dei alguns exemplos aí. A gipsita também. A gipsita é um mineral que se produz o gesso. O gesso fórmula. É isso aqui, ó. Sulfato de cálcio. Tem cálcio. Professor Rafael Tem Laras metal. está perguntando, e a esfalerita? Como é que é? Eu acho que Eu tô é sem chat aqui. esfalerita. Esfalerita. Procura na internet aí. Procura na internet qual é a composição, a fórmula desse mineral aí para mim, porque eu não lembro não. Procura no Google aí, fazendo favor. Acho que é ZNS, alguma coisa assim. A ZNS. ZNS, sulfeto de zinco. É um composto iônico, sim. Tem enxofre, que é metal, e tem zinco, que é metal. A metal com metal, ligação iônica. Mas eu não sei qual é. Deve ser para obtenção de zinco metálico, né? A utilidade prática desse mineral aí. Legal. Isso aí, obrigado. Bom, pessoal, quais são as propriedades aqui importantes? Propriedades dos compostos iônicos. Ah, foi questão do Enem. Ok. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Primeiro, né? A gente está indo aqui para a fase final da aula. Quais são as propriedades? Primeiro, são sólidos a temperatura ambiente. Ok? Então, os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente. Segundo, formam sólidos, cristalinos. Formam sólidos cristalinos, que a gente acabou de falar aqui, da estrutura organizada dos cristais, né? Sólidos cristalinos. Segundo, terceiro, né? Apresentam altos pontos
de fusão barra ebulição. E quarto e último, esse é um dos mais importantes, tá, pessoal? Vocês não podem esquecer. São bons condutores de corrente elétrica quando estão em água ou fundidos. Não é fundidos, não. Fundidos. Ok? Não sei se vocês fizeram essa experiência já na ciência do ensino fundamental. O que significa ser um bom condutor de corrente elétrica, pessoal? É conduzir elétrons. Conduzir elétrons. Isso aí. Então, lá na ciência, não sei se vocês, de novo, não sei se vocês fizeram o experimento. É um experimento que é clássico, né, da ciência. Você coloca um copo com água, coloca uma lâmpada com os terminais desconectados, né? 2 fios dessa lâmpada, obviamente a lâmpada ligada a uma bateria ou na tomada, e coloca esses 2 fios que estão desconectados, coloca dentro da água pura. Se eu coloco dentro da água pura, a lâmpada vai acender? Não, tem que ter sal. Muito bem. A lâmpada não vai acender por quê? Porque a água não é um bom condutor de corrente elétrica. A água tem grande resistência a conduzir corrente elétrica. Mas por quê? Porque a água não produz íons. Não produz íons. Se eu colocar água e açúcar, por exemplo, também não acende. Por que não acende? Porque o açúcar não produz íons. Então, para produzir íons em água, o pressuposto é que eu consiga dissociar esse material em íons. Essa é uma característica dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, na estrutura deles, né, como a gente já viu... Ah, sim, você fez eletrólise. Mas a eletrólise é um pouquinho diferente aí desse caso, Pedro, porque a eletrólise você aplica corrente elétrica para produzir alguma coisa, um gás ali, por exemplo. Nesse caso, o experimento eu estou testando se vai conduzir corrente elétrica ou não, né? Nessa água. Se eu colocar água pura, não conduz, mas se eu colocar o sal, como foi falado aí, se eu colocar cloreto de sódio em água, o que vai acontecer? Quando eu coloco cloreto de sódio em água, a água é capaz de separar esses íons aqui, ó. E quais são os íons? Na mais Cl-. Esses íons aqui, ó, serão os responsáveis pela condução de corrente elétrica. São eles que conduzem a corrente elétrica. Vou dar um outro exemplo. Se eu pegar a L2O3 que a gente fez ali atrás, ó, nos exemplos para trás, se eu colocar em água, ele vai dissociar aqui, ó, em alumínio e oxigênio. Qual é a carga do alumínio? Lembra que a gente usou a regra do escorregador? Aqui, ó, o 2 é a carga do oxigênio e o 3 é a carga do alumínio. Então, aqui seria a L mais 3, O menos 2. Esses íons aqui, ó, são os responsáveis pela condução de corrente elétrica. Então, os sais, pessoal, os sais têm uma grande facilidade de conduzir corrente elétrica. Se você quer matar alguém aí, é só você jogar um saco de sal na caixa d'água, né? Você vai... Funciona isso aí? Olha só a merda que eu tô falando. E tá gravando ainda, né? Porque o seguinte, cara... Professor, mas aí depois o corpo faz por quê? Por que você não toma choque num chuveiro elétrico? Porque a água é um condutor de corrente elétrica. Mas se você coloca cloreto de sódio na água, a água passa a ser um bom condutor de corrente elétrica.
E aí imagina uma água que passa dentro de uma resistência. Olha a ideia da outra. Ó, já quer saber quantos quilos de sal tem que colocar. A água salgada passa dentro de uma resistência elétrica e essa resistência elétrica está eletrizada. E aí, ó, vai acontecer um choque ali na hora, né? Por quê? Porque o sal de cozinha é um bom condutor de corrente elétrica, né? Não, nesse caso não, né? Nesse caso não, porque o seu corpo é que está com sal, não é a água que vem do chuveiro, é seu corpo, são coisas diferentes. São coisas diferentes, na água do mar, por exemplo. Né? É tipo quando a água do mar se junta com a água do rio, né? Não, na verdade aí eu tenho água salobra, né? Mas a condução de corrente elétrica, ela só funciona se eu tiver alguma coisa para eletrizar, né? Ele não vai conduzir, você não vai tomar choque no mar sem nada, né? Porque o mar não tem nada eletrizando ali. Mas se você colocar um copo com água e água salgada, essa água vai ser um bom condutor de corrente elétrica de um ponto para outro, por exemplo, de um fio para outro, mesmo os fios estando desconectados. É como se a solução funcionasse como um conector entre os fios, porque a água ali salgada é um bom condutor de corrente elétrica, né? E eu disse, olha, os compostos iônicos são bons condutores de corrente elétrica quando estão em água ou quando uma situação que não é muito normal, né? É quando eu fundir esse material. O que significa fundir? É eu derreter esse material. Derreter o composto sem usar água nenhuma. Nesse caso, eu produzo também íons. Só que qual é o problema? Para eu fundir o material, ó, eles apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Para eu fundir o cloreto de sódio, o sal de cozinha, para ele produzir íons, eu preciso de uma temperatura acima de 1000 graus Celsius. Não é tão simples você derreter o cloreto de sódio. Né? Professor, por que a cerâmica ela é isolante de eletricidade? Porque as cerâmicas, na verdade, elas são feitas basicamente com dióxido de silício. E o dióxido de silício, ao contrário dos compostos iônicos, ele é um composto covalente. E esse composto covalente aqui não conduz corrente elétrica. Então, tipo borracha? Né? Tipo borracha, exatamente. Eles não têm elétrons livres ali para transitar, para conseguir fazer condução dessa corrente, né? Por isso são bons isolantes. As cerâmicas, a borracha, que você falou, o plástico, né? Apesar de já existir plástico que conduz corrente elétrica. A gente chama de plásticos condutores. É uma gama de materiais mais modernos. Existem plásticos que conduzem corrente elétrica. Mas a maioria dos plásticos que a gente usa no dia a dia não conduz corrente elétrica. Então, os compostos iônicos, pessoal, importante, os compostos iônicos, quando eu coloco em água, eu libero íons. Eles dissociam, né? E essa dissociação gera, né, causa a formação de íons, consequentemente, né? E aí eles se tornam bons condutores de corrente elétrica, né? Então, repetindo, os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, formam sólidos cristalinos, apresentam altos pontos de ebulição, altos pontos de fusão, e são bons condutores de corrente elétrica desde que estando dissolvidos em água ou derretidos. Ok? O ponto de fusão de um composto iônico, ele é muito função de uma coisa aqui, ó, que eu vou só citar, tá? Vou só citar isso. É muito função de uma propriedade que a gente chama de energia de rede, ou energia reticular. Essa energia de rede aqui, ó, ela é proporcional, esse símbolo aqui é chamado de símbolo de proporcional. Ele é proporcional, que é energia de rede, ela é proporcional à carga. Isso aqui, esse Z aqui, ó, é cargas, são cargas. Ela é proporcional às cargas
e inversamente proporcional à distância entre os íons. A distância aqui é dada pelo raio atômico. Então, quanto maior a carga dos íons, maior vai ser a energia de rede. Quanto maior o raio, menor vai ser a energia de rede. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Olha, eu tenho dois compostos aqui. Cálcio com oxigênio e sódio com flúor. São dois compostos iônicos, tá? Mas olha só. Esse composto iônico tem carga, o cálcio tem carga mais 2 e o ânion aqui, que é o oxigênio, tem carga menos 2. Esse outro composto iônico, o sódio tem carga mais 1 e o flúor tem carga menos 1. Se você olhar aqui a equação, que diz pra gente que a energia de rede ela é proporcional às cargas, quem vai ter maior energia de rede? Esse composto, que é o CaO, ou é esse composto que é o NaF? Quem que vai ter maior energia de rede? Fala para mim. Acho que o NaF. Por quê? Ou só chutou? Cara, eu chutei. Ó, a energia de rede, ela é maior. A energia de rede, o que seria essa energia de rede? Essa energia de rede seria uma forma de você calcular o parâmetro de quão fortes estão ligados esses íons na estrutura cristalina. Então, quanto maior for a carga dos íons, quanto maior a carga aqui, ó, é diretamente proporcional, tá vendo? Ó? Quanto maior a carga, maior vai ser a energia de rede. Pode falar. Não, você falou que eu ia falar, porque se eu tiver um número maior das cargas, eu vou ter na hora que eu fizer a divisão, eu vou ter um número maior se eu tivesse uma carga menor. Isso, olha aqui, mas olha só. Esse composto aqui, ó, o cálcio tem carga mais 2 e esse aqui tem carga menos 2. Nesse composto aqui, o sódio tem carga mais 1 e o flúor tem carga menos 1. Tá vendo? Então aqui, ó, o produto das cargas aqui vai ser maior que o produto das cargas desse composto. Esse aqui, ó, vai ter maior energia de rede. Qual é a consequência disso? Os compostos que têm maior energia de rede, vão ter maiores pontos de fusão. Vai ser mais difícil derreter esses compostos. Por que o MgO aqui, ó, da tabela, em relação aos outros, tem maior energia de rede? Porque o magnésio, o oxigênio é menos 2, e o magnésio, por consequência, é mais 2. Então, e o flúor e o lítio aqui, ó, o lítio é mais 1 e o flúor é menos 1. Então, se você observar, se eu aumento a energia de rede, porque eu aumentei a carga nesse caso, eu aumento o ponto de fusão desse composto. Eu estou só citando isso porque na apostila tem alguns problemas que envolvem essa questão aí, tá? E falando exatamente do ponto de fusão. Em outras palavras, quanto maior a carga, quanto maior, o resumo aí da história, quanto maior a carga dos íons, quanto maior a carga dos íons, maior será o ponto de fusão desse composto. Ok? Então, as cargas, elas são cruciais ali. Se você identifica as cargas, ela é crucial para você determinar, comparar pontos de fusão de substâncias diferentes. Bom, e como é que você identifica a carga, né, pessoal? Lembrando, né? Como é que eu tirei essa carga aí, né? É só lembrar, isso tem a ver com o número de elétrons da camada de valência. O magnésio da família 2, o oxigênio da família 6A. Então, o magnésio vai formar carga mais 2, o oxigênio vai formar carga menos 2. Porque o magnésio vai perder 2 elétrons, o oxigênio vai ganhar 2 elétrons para atingir o octeto. Beleza? Já estou fazendo direto isso aqui, né? Estou fazendo de forma direta.
Beleza, pessoal? Tudo certo. Então aí, ó. Esse é o experimento que eu falei com vocês, ó, que eu acabei não mostrando, né? Esse é o experimento que eu quis dizer, ó. Se você faz experimento, coloca água pura, se você coloca água pura, a lâmpada não acende. Mas se você coloca água mais sal, obviamente tem que estar ligado numa bateria, né? Ela não vai acender sozinha, né? Ela vai acender porque está ligada a uma bateria. Na verdade, a solução aqui só vai servir para quê? Para, entre aspas, conectar esses dois pontos. Né? A solução vai ser uma condutora de elétrons de um ponto para outro. Né? Com água pura não conduz, mas com água e sal conduz. Por quê? Porque o cloreto de sódio é um bom condutor de corrente elétrica. Né? Muito bem. Aí tá o experimento. Ó. Eu tinha colocado na aula da semana passada. Eu coloquei o vídeo do YouTube. Mas, enfim, eu não vou conseguir rodar o vídeo do YouTube aqui, porque o meu computador é travado para mostrar vídeo aqui. Mas, enfim, tem vários vídeos desse experimento no YouTube. É só vocês observarem lá. Depois eu também disponibilizo o link. Isso, né, eu vou ter que ir lá. experimento aí. Então é isso. Ó. Semana que vem eu vou acabar a aula aqui agora. E na semana que vem a gente vai falar de ligações covalentes, tá bom? A gente vai encerrar a aula de hoje falando aí um pouquinho. Isso aí, não entendi. É que elas compartilham elétrons? Alguma coisa assim? Isso, exato. Aí o conceito, a explicação é totalmente diferente desse conceito que a gente acabou de falar aqui. Então, eu vou esperar vocês absorverem aqui a ligação iônica, fazer exercício da apostila, que é importante, né? E aí a gente vai falar da ligação covalente na semana que vem. Uhul! Tá, valeu, boa tarde. Valeu, pessoal. Valeu! O Pedro Pinto tá aí. Deixa eu ver se consigo fazer a chamada aqui, ó. Faz a chamada do ponto extra aí, professor. É isso que eu vou fazer. Onde que é mesmo? Cara, tinha que ser esse botão aqui, né? Mas tem um aplicativozinho aqui. Mas eu acho que ele vai pro Google Drive depois. Qualquer coisa, você pede pra gente botar o nome no chat. Ah, pode ser. Boa ideia, porque fica gravado aí fica na minha gravação. Coloca o nome no chat pra mim aí. Quem tá aí? Porque às vezes tem nickname aí que eu não tô acompanhando. Então, antes de sair, coloca o nome de vocês aí, que eu vou parar de gravar. Obrigado. O Pedro vai tocar música, é isso? Não, né? Melhor não. O Pedro, você estava fazendo o que chegou atrasado? Ah, consegui aqui, ó. Mas é bom que vocês colocaram aí que tem o nome completo, não tem só o nickname. Valeu, pessoal. Um abraço Falou, então, todo mundo professor. aí até quinta que vem. Um abração.